Boa noite a todas, todos e todes. Sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao nosso último encontro do ano do Grupo de Estudo Olhar e Gesto de Descoberta, reflexões sobre os multiversos da literatura de infância. Hoje é um dia de celebração, não apenas porque a gente encerra, este ciclo de 2023, mas também porque nós teremos a presença de uma pessoa muito especial, que tem um trabalho que dialoga bastante com tudo que a gente acredita aqui. Então, por isso, está intitulado como A Arte de Fazer Investigação com e a partir da poesia, né? É um bate-papo sobre o livro Seu Joaci e o Tempo, O Céu na Voz de um Mestre Caiçara, que é este livro aqui, né, editado pela Peirópolis, e nós vamos falar muito sobre ele, pensando a partir de um outro livro, que é este aqui, tá? Entre Notas, Compreensões de Pesquisa, do Cássio Viana Rissa. Então, vamos, antes de tudo, para quem está chegando agora, ou achou esse vídeo no YouTube, né, e está seguindo, vamos, só um minuto, porque a gente está em Mercúrio retrógrado, por isso as conexões dão trabalho. Voltemos. Eu sou a Juliana Pado, eu sou doutora em letras, sou vice-líder do GEP Lige, né, que é um grupo de estudos e pesquisa em literatura infantil e juvenil, do qual eu coordeno junto com a professora Patrícia Romano, que está ligado ao CNPq pela Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, e nesse objetivo de democratizar muito das nossas discussões, nasceu esse grupo de estudo, que a gente chama de comunidade aprendente, e ao longo dos últimos anos nós nos debruçamos sobre temáticas que envolvem o universo da literatura infantil e, de certa forma, juvenil também, pensando nas mais diversas possibilidades da produção, a recepção, passando pela circulação e tudo mais. Vocês encontram muito dessas reflexões no canal do YouTube, né? Após a gravação aqui do Google Meet, vai para o YouTube, lá então temos várias gravações, mas também no meu Instagram, Juliana Pado 81, vocês encontram algumas reflexões, um pouco pílulas, um tanto informais, mas que também trazem essas reflexões sobre o universo que a gente espia aqui, né? E aqui, meu mouse não ajudando, mas vamos lá. Vamos lá, mudando de tela, agora foi. Nos últimos tempos, a gente se debruçou sobre vários temas, né? Pensando nas materialidades, que é uma linha de pesquisa da qual eu cuido com bastante carinho, o livro ilustrado, sobre diferentes edições, sobre recontos, recepção, prêmios, poesia negra, narrativas indígenas. Vimos um monte de assuntos muito interessantes e recebemos convidados muito especiais. Ana Toledo e Pablo Lugones, Guilherme Karsten, professora Marisa Lajolo, Lulu Lima, Roger Mello e a Gabriela Romeu, a Ana Cunha, o Tino Freitas, a Sandra Trabuco, a Maria Laura Spengler, o Paulo Verano, a Gabriela Romeu, numa versão também virtual, porque ela teve no primeiro encontro presencial. E no nosso segundo encontro presencial, nós recebemos a Emília Nunes, Valéria Pergentino, Patrícia Vasconcelos, Luana Vignon, que também esteve virtualmente no nosso último encontro, Flávia Reis, Ana Cunha, Edsoleda Santos, Goimar Dantas, Anabela Lopes, a Gabriela Vasconcelos, Ana Fátima, a Gisele Federizi, a Renata, a Jamile Rossetti, a Adriana Valéria, Ana Paula Mira, Yuri Franco, e tantas outras pessoas que tiveram ali no nosso segundo encontro presencial. E no virtual nós também recebemos Gustavo Piqueira e Irmãos Passos. Nesses entremeios, nós tivemos alguns encontros em que a fala ficou só comigo, sem convidados, eu quero dizer, e dessa forma a gente olhou bastante para o objeto livro. Bem, a gente tem alguns avisinhos que são sempre de praxe, que é importante principalmente para quem está chegando hoje, ou está começando por esse vídeo. Então, nós temos alguns canais, alguns espaços de comunicação, em que é muito importante que vocês participem, que vocês registrem a presença de vocês, sejam curtindo, compartilhando. Dessa forma, a gente faz o conteúdo tornar ainda mais exponencial e chegar em mais pessoas. Nós temos um espaço específico
em que vocês podem fazer a autoapresentação de vocês. Para quem está no grupo de estudo no WhatsApp, nós temos um espaço específico para sugestões dos presentinhos de Natal. Essa foi uma ideia da Paula. Então, também é um espaço que vocês podem colocar o que vocês estão indo, bem como coisas que vocês acabam dentro do universo da literatura partilhando. Vamos ocupar não só o grupo do WhatsApp, não só ali na parte dos comentários no YouTube, mas também dentro dos nossos murais colaborativos, para troca de impressões, para que a gente possa aprender uns com os outros. Então, nesse compartilhamento, a gente traz reflexões, dicas, impressões, dúvidas, e a gente continua a nossa conexão, nosso proseio, porque vocês sabem que aqui o tempo é bem curto e não dá para fazer muita coisa. E quem está assistindo ao vivo, também depois vai lá, dá aquele like bacana, se inscreve, fica por dentro do que está acontecendo. Lembrando que os prints, tudo mais que vocês partilharem deste encontro ou de outros encontros, me marquem, por gentileza, e também usem a hashtag Grupo de Estudos JP, que assim a gente cria uma grande galeria virtual. Sempre que vocês tiverem uma produção acadêmica, artística, acabei de publicar um livro, fiz alguma coisa que gira em torno das nossas discussões, compartilha comigo para que eu possa aqui falar, como, por exemplo, recebi hoje do nosso colega, Márcio Teixeira, que está com o lançamento de um livro novo, mas nós temos também um monte de outras pessoas que estão com trabalhos novíssimos, né? Acabaram de sair. Também gostaria de parabenizar duas das nossas colegas, já coloquei no grupo do WhatsApp, a Maureen e a Ana Fonseca, que foram premiadas ontem, né? Num prêmio muito importante no Rio Grande do Sul. E para dizer, então, que eu estou com algo em mente, uma vez que eu quero tornar ainda mais fazer circular ainda mais os nossos encontros, pensei numa jornada virtual da nossa comunidade aprendente. Essa necessidade ou esse desejo partiu de uma sugestão de uma colega do nosso grupo de estudo que falou, poxa, eu não fui para Ouro Preto, queria tanto ouvir o que o pessoal falou, né? O pessoal se encontrou nesse evento, então eu vou me organizar, e quem não foi também, a gente faça uma jornada, a gente tira aí alguns dias, alguns horários por eixos, eu vou organizar, ainda não tem data, por isso que está em agenda sem data ali, mas para a gente, nesse primeiro semestre, fazer a nossa jornada, né, a partilha dos nossos relatos, das nossas produções, e também organizar o nosso terceiro encontro presencial do grupo de estudo. Em um primeiro momento, a gente pensou Florianópolis, mas possivelmente vai acontecer em Gramado, tá? Mas isso eu aviso mais para frente. Dizer para vocês que a gravação do último encontro do grupo de estudos já está no YouTube, e também a gravação do último encontro do grupo de pesquisa, em que nós recebemos o Carrascosa para um bate-papo incrível, tá imperdível. Quanto à agenda, lembrar que nós estamos fechando o ano, mas eu ainda tenho alguns horários para o fim do ano e também para o ano que vem, em consultoria dos processos criativos, para quem aí está elaborando seus livros, assessoria pedagógica, formação de professores, palestras, curadoria de livros. Tem uma novidade quanto à curadoria. Agora, se eu faço a curadoria para alguma instituição, para alguma, seja escola, município, ou para um grupo de amigos, e esses livros que são adquiridos são dos meus parceiros, são mais de 20 editoras, a sua maioria editoras independentes, editoras queridinhas nossas de todo dia, tem ali a chance de ganhar uma formação minha, e aí depende do volume da compra e o tipo de formação, tá? E é isso, e a nossa jornada logo, logo vai acontecer. Lembrando que nós temos alguns cupons de desconto que são, vamos chamar de permanentes, né? A Perópolis com Jupada 40, e aí é uma excelente oportunidade, não só para os livros pensando no Natal, mas como o livro que a gente vai falar sobre ele hoje. Nós temos o grupo Lê, tá? Com selo Abacate, Compor, Lê, que seria Jupado a 20, e também temos da Lote 42, Grupo de Estudos JP. Se eu não me engano, todos esses cupons estão valendo até 31 de dezembro de 2023. Eu não sei como será o ano que vem ainda. Nós temos um espaço no nosso
no ambiente colaborativo, nós temos isso todo mês, e nesse mês nós já temos alguns comentários, algumas coisas muito interessantes. A Ana Tomás faz o seguinte comentário a respeito do vídeo, né, que envolve toda o relato que nós vamos hoje conversar, e ela diz o seguinte: que trabalho fantástico, amei o interesse desses estudantes por essa sabedoria de aprender com o seu Joacir. A Sandra diz que experiência incrível, e nós temos aqui também uma pergunta que já vou lançar, porque está aqui, mas a gente vai conversar sobre ela só ao fim. Eu retomo, tá? Alguém que não escreveu o seu nominho perguntou: nossa, o livro está lindo. Minhas perguntas giram em torno da visual. Como foi o processo de elaboração das imagens do livro? Surgiram com o texto? Depois? Como foi pensada a paleta de cores e a técnica? Então, nós temos 4 perguntas, essa será nossa 5ª pergunta, que é olhar depois para o processo da construção. Talvez a Miriam possa responder em algum momento dentro das perguntas também, né? Pois bem, quem é a Miriam que já está aqui com a gente? Primeiro, uma pessoa incrível, e é uma pessoa que nem a gente, tá? Quando eu digo que nem a gente, mesmo aqueles que não são professores, professoras, mas que esperançam, que teimam, que resistem por um mundo da partilha, do desenvolvimento da sensibilidade, que garante vez e voz, protagonismo às crianças, não só às crianças ao longo da sua trajetória, mas aqui o nosso recorte, pensando nas crianças, me traz da literatura, e como as mais diversas artes, uma forma de expressão e de pertencer ao mundo. Então, eu vou ler a sua mini biografia, né, que está na orelha deste livro, que é o seguinte: Miriam Fátima Exposito é professora há mais de... O Expósito. Eu sou péssima. Sempre erro, então precisava errar em algum momento. Tem uma das 2 opções, está errada. É professora há mais de 50 anos em escolas no Rio de Janeiro, Nova Friburgo e Paraty, onde mora desde 1985. Cursou História, Letras e Psicologia. Em sua vida profissional, exerceu diferentes funções educativas, lecionou em todas as etapas da educação básica e atuou em causas coletivas, educacionais, culturais, territoriais e socioambientais. Em Paraty, na rede pública, elaborou projetos de multiletramentos e promoção da cultura viva caiçara. Na zona costeira, participou do programa Escolas do Território, de construção do currículo diferenciado caiçara. Há 15 anos, participa de oficinas e ações do educativo Flip. Em 2021, desenvolveu o projeto Seu Joacir e o Tempo, que foi vencedor do 6º Prêmio Territórios do Instituto Tomi Otaki, que é reproduzido neste livro. Miriam, seja muitíssimo bem-vinda, é uma alegria tê-la aqui conosco nessa noite, em que a gente olha para o seu processo, para o seu trabalho, o produto que é este livro, publicado pela Pirópolis, a partir de um livro que eu escolhi com muito carinho, a partir de uma escuta que eu tive quando você falou na Livraria das Marés, apresentando o seu livro, em que você problematizava a questão da pesquisa, e eu fiz uma pergunta para você, em que eu dizia, mas o que você está fazendo não é uma pesquisa, mesmo que ela não passe pela academia, mas ela não segue toda a metodologia científica de uma maneira tão pulsante, tão verdadeira, tão formadora. E aí eu trago um livro bastante disruptivo, que eu até sugiro ao grupo que a gente possa, em algum momento, retomar esse texto e a gente fazer um grupo de estudos para ler e discutir trecho a trecho, porque eu não sei como é para vocês, mas eu grifo o livro inteirinho, né? Eu fui relê-lo, praticamente não ficou nada que não tivesse com grifa-texto. Então, para dar a fala, a Miriam, ela tocar a partir das minhas perguntas, né, do cumprimento, lógico, eu vou ler mais 2 trechinhos aqui, e aí eu para os slides, que é assim, nesse livro tem uma seguinte passagem: pesquisar e experimentar e compreender. Há diversas formas de experimentação,
e diversas alternativas de compreensão. A arte experimenta, a pesquisa também. A arte cria compreensões e interpretações do mundo, assim como a ciência. Como distinguir a arte e ciência? Não será pela subjetividade assumida pela arte e negada pela ciência moderna. A subjetividade está presente em ambos os exercícios, nos de arte e no de ciência. Experimentar o mundo é sentir o mundo, deixar-se afetar por ele, e isso se dá nos lugares de existência, ao longo das vidas dos sujeitos. Quando nos referimos aqui à experimentação do mundo, enfatizamos vivências que nos poderão incorporar maturidades, saberes, modos de compreender, ouvir, ver e dialogar. E é um pouco disso que nós vamos conversar hoje com a Mira, a olhar para o livro Seu Joaci e o Tempo, O Céu na Voz de um Mestre Caiçara, sobre o seu processo e sobre a sua luta. Seja bem-vinda, Miriam. Oi, gente. Eu estou muitíssimo feliz de estar entrando para esse grupo. Na verdade, Ju, super obrigada. E obrigada pela presença de todas vocês e todos que chegarem. É uma alegria imensa, né? Uma professora de tantos anos, professora que na primeira formação foi lá em 72, e eu vim de uma escola que era Anísio Teixeira, de uma escola pública. Então, a minha formação lá no primeiro curso normal, que foi a primeira turma do Estado do Rio, de 4º ano normal, e eu me formei em 72, no olho do furacão, né, da ditadura. Então, eu fui uma professora, tanto da escola particular no Rio de Janeiro capital, como da educação de EJA. Então, eu comecei a vida profissional pela EJA. Que EJA? A EJA do Rio de Janeiro era uma EJA chegada de vários lugares do Brasil, principalmente do Nordeste e de Minas Gerais, e pessoas adultas que iam morar na periferia do Rio de Janeiro, no Grande Rio, que trabalhavam durante o dia e estudavam à noite. Então, eu trabalhei na escola pública, também trabalhei no curso noturno do Colégio Santo Inácio, trabalhei de dia no mesmo colégio enorme, aí eu logo optei por ficar no curso noturno para aprender a ser aprendente de Paulo Freire na prática, do Betinho, né? Betinho, irmão do Enfio, da retomada de um diálogo que era impossível no início dos anos 70. E qual era o nosso papel de professores e de professoras lá no Rio de Janeiro? Era o papel de investigar e de reunirmos, nós nos reuníamos, na época era clandestino, mas a gente se reunia para tocar para frente a questão da derrubada do AI-5 e a questão da volta das pessoas que tinham sido exiladas. Eu tive professores do ensino médio, do curso normal, exilados, torturados, então eu me senti na obrigação de trabalhar através da profissão, né, que eu tinha acabado de me formar, enquanto eu fazia universidade, de ter esse compromisso de Paulo Freire mesmo, de um Paulo Freire que instigava a gente para que a gente percebesse, enquanto professores, a questão a concepção do sujeito histórico, né, do sujeito dono da sua história, do sujeito inacabado, da concepção, da formação da consciência crítica, como possibilidade ontológica, né, do ser integral, da educação como possibilidade de ação transformadora e, principalmente, do diálogo, de estabelecer um diálogo. Então, hoje, eu acho que eu só estou aqui junto a vocês por causa desse diálogo, por causa dessa mistura, por causa dessa diversidade, por causa da literatura
e por causa da arte, né? Nem tudo é arte, mas existe sempre uma possibilidade da arte estar em tudo. Então, assim, inicialmente, eu estou aqui enquanto professora da escola pública brasileira, da escola resiliente, da escola que atravessou os últimos 4 anos alijada de todos os processos, de um governo que acabou com a nossa profissão, que tentou acabar, mas não conseguiu. Tanto não conseguiu que nós resistimos e aqui estamos. Então, inicialmente, o livro que a gente vai poder comentar sobre ele, como foi que ele nasceu, ele nasceu inicialmente, porque ele nasceu no meio da pandemia. Então, na verdade, foi uma recuperação do sentido de vida, no meio de uma pandemia, com tantas mortes que a gente viu, com tanto negacionismo. Ele foi um respirar, né, e a gente se voltar para o esperançar, de Paulo Freire. Então, foi com esse sentido da gente recuperar um sentido de vida. Foi isso. Miriam, é muito bom te ouvir sempre, né? E ouvindo você falando da sua trajetória, né? Por ser uma freiriana, como eu, ou como tantos de nós aqui, que reconhece a educação como um lugar do diálogo, que não existe, ou melhor, que não se faz educação pela transmissão do saber, se faz por um processo de colaboração, né, que esses estudantes tornam-se protagonistas, estão no centro, ali olhando para o ambiente em que vivem, para as demandas, né, e tudo isso, eu queria que você contasse para a gente, nós vamos focar hoje, né, na experiência, na vivência em torno desse livro, mas eu queria que você desse um exemplo de como você trabalhou a promoção desse protagonismo dos estudantes, usando a arte como expressão, né, de si e do mundo. De que forma, então, já que você concebe a educação dessa forma libertária, emancipatória, o que você leva em conta ali? Um único exemplo, eu sei que você tem muitas histórias, muitas, aqui a gente teria dias e noites para partilha, né? Mas, para além do que gira em torno do livro Seu Joaci, escolhe uma história queridíssima sua, ou que não seja uma história, assim, uma contextualização apenas, de como a arte, a literatura e tudo mais foi uma forma desse estudante se colocar no mundo, ter vez e voz. Bom, eu não consigo conceber a educação diverso disso. Então, assim, desde que eu estou como professora, sempre teve esse envolvimento do protagonismo, seja na EJA, seja no ensino médio, no curso de formação de professores, também no ensino fundamental 2, e finalmente eu voltei há 11 anos, eu fiz concurso novamente e voltei a dar aula para crianças. Sempre eu já concebi a educação, já me formei lá na formação inicial, concebendo o sujeito como dono do próprio entendimento, do próprio saber. Então, são muitas histórias. Na verdade, esse livro, Seu Joaci, eu acredito que ele seja um acúmulo, né, de muitos elementos, de décadas e décadas e tal, e isso é um conjunto, né? Esse livro específico atrás, há uns 30, 40 anos atrás, com Origens Lessa. Aprendi o seguinte, uma vez nós, professores de português, saímos da EJA, saímos na hora do recreio e fomos para a casa do Origens Lessa, lá no bairro Leme, no Rio de Janeiro, porque a gente queria que ele fosse falar com os alunos da EJA. Imagina, literatura no final dos anos 70.
E a gente foi até a casa do Eurípides Lessa, porque os alunos da EJA tinham trabalhado o Feijão e o Sonho, e eles queriam propor um outro final. E nós fomos, conhecemos a segunda esposa dele, que a gente achou que era uma portuguesa amicíssima da primeira esposa, que ela chegou no Brasil. Então, a gente começou a perceber vários elementos incríveis no Eurípides Lessa, com tantos livros, se dizendo, eu sou um mero operário, eu sou um escrevedor de livros, eu não me considero um artista. E aí, na hora que nós fomos embora, várias professoras, a gente desceu para pegar o ônibus, e ele fez questão de descer conosco. Aí a gente falou, não, o senhor não precisa de descer, ele precisa, porque antes do escritor vem a minha humanidade. Eu sou um cavaleiro, eu vou levar todas as professoras até elas pegarem o ônibus. E eu nunca me esqueci disso, né? Que como que uma pessoa ligada à literatura, com tanta arte, o que vinha primeiro para ele? A humanidade. E com base nessa humanidade, toda a proposta de literatura ela precisa de passar por aí. Então, é um exercício do fazer com, né? Um exercício do compartilhamento. Nesse livro em específico, né, eu fiquei 7 anos na zona costeira, no programa da UF e do Núcleo de Pesquisa em Educação Diferenciada do Colégio Pedro II, do Humaitá. E ali a gente teve toda uma formação e a construção coletiva de um currículo diferenciado, como é apregoado pela BNCC, você tem um percentual de base comum e um percentual que tem que ser colaborativo sempre, e especialmente no Brasil profundo, no Brasil invisível, que a mídia não concebe, que a mídia se incomoda quando aquilo fica visível. Então, na pandemia, no isolamento social, mesmo assim, eu já tinha um grupo de mães e de pais no WhatsApp do meu pequeno celular. A gente não tinha nenhum tipo de incentivo ainda da prefeitura, nem computador, nada. Mas, como eu já tinha um grupo, eu consegui dar, principalmente em 2021, 100 dias letivos de aulas síncronas e assíncronas. Então, eu entrava de 8 a meio-dia, depois de 13 a 17, para tirar dúvidas à noite. Eu fiz um caderno de bordo materno. A mãe, você é meu olho e meu ouvido em casa. E eu usava muitos livros alternativos, especialmente os livros da Peirópolis, que já eram amigos das crianças. Imagina o Manual da Criança Caiçara, Terra de Cabinha, lá no meu quintal. Então, a criança tinha vários desafios de domingo até sexta. Eram desafios por cores, né? Domingo, vermelho, e passava por artes, amarelo, laranja. Por exemplo, segunda era dia de pão. Todo mundo fazia pão, que era atividade integradora. Terça era arte, era o dia amarelo. Aí vinha o verde, dia de terra, dia de mar e dia do encontro, dia da amizade. E aí a gente estabeleceu uma rotina, eu entrava para tirar dúvidas, e isso foi muito assim, incrível. E aí a escola tinha caído uma parte, a gente lutava para a escola não fechar, tinha caído literalmente uma parte. Quando a gente voltou, eu tive grandes assim, misturas mesmo, porque eu tinha alunos da cidade, alunos de filhos de professoras, filhos de geógrafo, pedagogo e principalmente das mães caiçaras. E aí eu imaginei assim, quando a gente retomar a aula presencial, eu vou observar se houve uma rotina mesmo, se aquilo realmente bateu na mente, no coração das crianças. Eu ia com o seu Joacir, o nosso personagem, nosso fazedor aqui desse livro, para todos os lugares, né? Eu não fazia uma apostila dessas que a pessoa tira da internet, era um resumão
de uma semana literal de aula, eu botava link, fazia de tudo. Quando a gente retomou as aulas presenciais, foi no final de maio de 2021, a gente estava no topo da Praia do Guerra, numa sala de uma igreja evangélica emprestada, porque a gente estava sem escola. E esse topo era muito alto, era no topo da encosta da Praia do Guerra. Só que era tão alto, mas como eu nasci numa encosta em Friburgo, eu achava, eu sou meio cabra, né? Eu subo com facilidade. E eu comecei a aprender de cima para baixo Paraty, porque a gente sempre vê Paraty o mar, né? Tem montanha, tem rios, mas a gente fica no nível do mar, ou às vezes até abaixo do nível do mar, né? E aí eu comecei a aprender com alguns alunos bem pequenos, de 7 anos, porque a classe era do pré, gente, do pré-escolar 1 ao 5º ano. Então, de 4 anos a 12, na mesma classe. E aí eu comecei a aprender com um menininho chamado Gustavo, que ele sempre me perguntava o que tinha além da linha do horizonte, porque meu avô disse que quem mora mais no alto consegue ver a linha do horizonte mais longe daqui de cima, no mar, né? Professor, o que tem depois da linha? Então, essa pergunta do Gustavo me instigou muito a saber que sabedoria é essa de uma criança de 8 anos, que se chegar um visitante em Paraty, ele sabe direita, esquerda, para onde você vai, em quanto tempo chega, e ele saber marola é uma coisa que as crianças de Paraty amam, que é o seguinte: passa uma lancha, dessas enormes, né? Principalmente de São Paulo, de quinta-feira em diante, elas passam acima da velocidade permitida. Isso gera são super ondas e o barco fica balançando, né? O barco escolar ou qualquer barco. Mas as crianças de Paraty, elas sabem medir em quanto tempo aquela onda vai chegar até o barco e o quanto que o barco vai balançar. Eu fiquei ali 7 anos, eu morria de medo do mar, e as crianças morriam de rir de mim, né? Porque eles sabiam tudo do mar. E o seu Joaci, eu sabia que ele tinha feito o barco, o próprio barco dele, que é um barco lindo. E ele é uma pessoa extremamente calma, com uma sabedoria que a gente percebe, caiçara, que sabe fazer rede, sabe fazer barco e sabia ler o tempo. Então, assim que a gente retomou as aulas, a gente ficou muito feliz de poder todas as crianças estarem novamente dentro de um barco que poderia ser um barco-escola. Aí nós conseguimos descer para uma salinha que fica... Imagina uma sala de recepção de um subposto de saúde, mais próximo da praia. A nossa merendeira conseguiu que a gente descesse, porque fazia mal para o joelho dela, enfim, subir. Aí a gente desceu para uma salinha com todas as crianças usando máscara, né? E aí tinha tudo aquilo que a gente sabe da pandemia, e limpa isso e faz aquilo. Mas a grande alegria era o barco, porque a gente podia ver de novo os golfinhos, as tartarugas. E o seu Joaci, ele olhava muito para o céu e falava: vai chover, não vai chover, vai dar vento. E é claro que eu já conhecia várias pesquisas, principalmente dos Profetas do Tempo, do INPE, da USP, e de vários institutos federais que já pesquisavam essa questão. E aí me veio a pergunta, por causa do Gustavo, que tem depois da linha do horizonte, eu comecei a pensar que ciência é essa do barco e o que para mim é ciência saber, para além da ciência técnica, porque aí tem no INPE, tem nos institutos de meteorologia, mas que ciência é essa que o seu Joaci é dono desse saber? De onde veio? Então, a primeira pergunta foi: seu Joaci, o senhor consegue ver o tempo de quantas formas? E ele começou a conversar devagar, ele sabe ver o tempo pelos pássaros, pelos ventos, pelas ondas e pelo céu. Então, eu propus que a gente pudesse fazer uma pesquisa que ela pudesse vir a ser uma pesquisa científica sobre a ciência saber
que é para além da pesquisa científica, que é o de costume dos pesquisadores, dos acadêmicos, que pesquisam e guardam essa pesquisa para si, nos seus grupos de pesquisa, nas suas teses, nas suas dissertações, mas não chegam ao chão da sala de aula, e especialmente do pré ao 5º ano. Que ciência é essa que precisa de chegar, sai do chão da sala de aula, mas precisa de voltar para o chão da sala de aula? E aí eu perguntei se ele topava nos ajudar, ele topou nos ajudar, e começaram as perguntas para ele. E as crianças todas de Paraty, elas conhecem a Rosa dos Ventos. Não tem como Caiçara, que mora na costeira, que mora em ilha, ele precisa de conhecer a Rosa dos Ventos, saber de onde vem o vento, porque o meio de transporte dele não é um ônibus, não é uma bicicleta, não é uma moto, não é um carro, é um barco. E se é um barco, né, o barco pode ficar à deriva, pode acontecer várias coisas. E eu havia reparado o seguinte: eu moro no centro de Paraty, e eu fui a única professora costeira que ia e voltava todos os dias, porque pela proximidade da localidade, que é uma enseada, né? Então, eu saía de casa às 5 horas da manhã, durante 7 anos, eu acordava e perguntava para as mães: olha, será que vai ter aula? Porque só conseguimos ter aula se tivesse partido do barco. E aí você tem um núcleo costeira que comanda barcos, você tem uma empresa que comanda barcos, que são 8 escolas costeiras, todas só se chega de barco. E na minha também, embora seja Ponta Grossa, ela vai de Jurumirim, desde onde o Amir Klink atracava os veleiros, né, conhecidos, e vai até a Praia Vermelha. E aí eu acordava às 5 e já falava com mãe e pai, né? E quem deveria comandar o barco acordava às 9. Ou por quê? Chegava na Secretaria de Educação às 9, mas eu já estava em aula às 9, certo? E aí eu comecei a observar que todo mundo da costeira, e mesmo os outros marinheiros, falavam: Joacir, vai ter muito vento, o temido vento sudoeste, né, que pode derrubar uma embarcação. Aí ele falava: não, daqui a meia hora passa. E passava. Aí a gente olhava pela marinha, porque as crianças também conhecem a Tábua das Marés, sabem montar, mas a gente olhava o INPE, pelas condições climáticas de hoje em dia, existem falhas, a gente sabe. Por exemplo, durante a Flip disseram que ia ter um ciclone, né, extratropical, e não teve. E aí, então, essa pessoa é que falava: pode partir, vai ter aula. Então, é uma sabedoria fantástica, né? E aí eu quis aprender com ele e quis, assim, intencionalmente, aí tem a intencionalidade pedagógica, que é aquela criança perceber dentro do seu próprio território, fazendo um inventário participativo, que sabedoria é essa que veio do bisavô, do avô, passa de forma oral, né, por todas as gerações, e que pode também vir a ser registrada. E aí a gente começou a pesquisar, foram meses de pesquisa, até que a gente escolheu uma linha, né, de pesquisa, um recorte, que foram as nuvens. Isso foi decidido pelo seu Joacir, pelas crianças e pela professora, porque nós ficávamos no barco junto com ele. Então, na verdade, qual foi a intenção pedagógica de pesquisa? É uma pesquisa, mas é um saber, é uma ciência saber, é uma ciência arte, é uma ciência subjetividade, é uma ciência emoção e também é uma ciência técnica. Então, assim, como fazer isso com criança desde o pré-escolar?
E um detalhe, que é uma coisa que a Gabriela Romeu, ela colocou no prefácio, porque ela conheceu a minha escola, das vezes em que ela esteve na escola, levando a mala da Flip, é que só tínhamos a merendeira, que era uma espécie de gerente, que era referência afetiva daquela escola durante 23 anos, que era uma pessoa que se casou com Caiçara, ela era administradora do Rio, foi passear em Paraty, se casou com um pescador e ficou ali naquela comunidade, mais um barqueiro, né, que é um marinheiro, e mais as crianças e a professora. Durante 7 anos, eu não recebi visita pedagógica na escola. Eu passei a receber visita pedagógica depois que a escola ganhou o prêmio, o 6º Prêmio Território. Aí chegou alguém e falou, que legal e tal. Então, basicamente, acho que eu estou me estendendo muito, desculpa. Basicamente, foi essa contribuição de como ensinar a criança pequena a fazer pesquisa e eu como aprendente, como professor que se desloca, né, do seu lugar de fala e precisa ficar no lugar de escuta. Então, assim, o meu propósito foi esse, mas eu não sabia onde isso ia dar, não tinha intenção de fazer livro. No final, a gente queria tentar fazer uma cartilha pequena e imprimir com os saberes do seu Joaci. O livro, como a Renata Borges, incrível, a nossa editora, fala, ele se sustenta em pé, ele sai sozinho agora e voa. Eu não sou mais eu, agora eu sou leitora do seu Joaci. Não sei se eu me fiz entender. Então, é isso. Aconteceu, na verdade, então, uma recuperação de um sentido de vida no meio da pandemia. Por isso, o seu Joaci aparece de máscara. Eu fiz questão de deixar, quando ele abre o livro é o chão da sala de aula mesmo. São as pranchas que a gente fez, e a editora fez exatamente como era. E quando o seu Joaci abre, dizendo a idade dele, que ele é casado com uma caiçara e tem 3 filhas, ele foi aprovar. No final da pesquisa, nós fizemos um café caiçara, merendeira, a professora e ele. Aqui ele está aprovando se a fala dele estava exatamente como ele falou. Então, a fala dele estava preservada. Então, aqui ele está de máscara, falando, é isso mesmo, eu falei disso e é assim que eu quero. Então, aí está aí a pesquisa do seu Joaci, dizendo que ele fez o próprio barco, que ele aprendeu desde criança, com o avô, com os pais, e Juliana, pôde ter contato com ele, né, durante a Flip, e ele ficou muito feliz por ser protagonista da própria história. É o sujeito histórico, né? Para ficar na gravação, porque sempre a captura se dá por quem está falando, então eu retomo aqui a colocação da Miriam, que é essa imagem da qual ela estava dizendo, para quem está ao vivo, então conseguir acompanhar. Então, no livro, nós temos esse registro desse momento em que ele faz a validação do processo. E aí eu quero recuperar, Miriam, da sua fala, 2 pontos que estão nesse livro, né? Uma, quando você diz que tudo pode ser arte, mas nem tudo é arte, mas a gente pode transformar o nosso viver de forma poética, a nossa expressão artística, pensar uma ciência que não é só técnica, que tem sim rigor científico, porque pensa nas suas etapas, da pergunta, como você nos apresentou, do recorte dessa pergunta, né? Da identificação de que objeto é esse do qual a gente se debruça, depois o levantamento de hipótese e da coleta também desses dados, a organização disso tudo, depois o registro disso, a apresentação desses resultados e a produção, né, que no caso aqui, além de uma cartilha, né, vira esse livro. E aí você fala sobre essa ciência-arte. Isso me interessa muito, né?
Me interessa por vários motivos. Me interessa porque eu acredito dessa forma, não só como pesquisadora, mas como professora, que a infância, não só a infância, acho que toda a educação básica, ela é entrecortada por isso, por um olhar de descoberta, por uma curiosidade, por um desejo de criatividade, de pertencimento, de algo que faça sentido, né? Muitas vezes a gente tem um currículo escolar que ele é cheio de informação, mas pouca formação, pouco do eu presente, né, desse sujeito ali, fazendo parte do processo, da tomada de decisões, do levantamento de uma pergunta. Então, a gente nota, né, quando essa criança traz um olhar para além da sala de aula e você recupera aquilo, né, eu falo sempre do mediador de leitura, mas serve professor, esse professor que é jogador, porque você estava ali e, de repente, lança uma pergunta, e você captura, pega, e junto com as crianças vão em direção ao gol, né? Vão ao êxito. E nesse relato que você traz, e a gente vai entrar mais por isso, né? Por esse caminho. Você traz, então, as etapas dessa ciência-arte, que usa não só da poesia, né? Porque aí a gente vai observar a construção do texto, né? Então, aqui eu vou apresentar para quem... eu estou com um fundo borrado, porque eu estou em espaços diferentes, a imagem não está a melhor possível. Mas, então, a gente tem os registros escritos das crianças, nós temos aqui não só um glossário, né? E aí eu já quero que você fale dos paratextos daqui a pouquinho, mas aqui, deixa eu só achar. Nós temos também, quando a Miriam falava da hora que elas, da onde saía, para onde ia, né? Então, nós temos esse mapa, e aqui a gente consegue ter uma noção do horário, né? Aqui mesmo. Tá aqui mesmo. Do horário de saída e como foi esse trajeto. Então, para dizer que nesse trabalho que você fez, e aí tem um pouco a ver da minha pergunta anterior, que é um jeito Miriam de ser, né? Então, assim, não é um projeto pontual, é uma maneira de olhar a educação, de conceber a educação, de usar esses pilares que compartilhamos, entre eles os freirianos, para trazer para a sua prática, mas também um processo de formação humana, né? Usando a literatura e a arte como esse exercício desse desenvolvimento, dessa acessibilidade, desse espírito questionador, de um registro que ele tem, sim, um aspecto informativo, mas ele busca mais do que isso, um tipo de expressão diferenciada, né? Então, eu queria te ouvir um pouco sobre esse inventariar. Como foi esse inventariar esse repertório? Como que se deu, você já falou das etapas, né? Mas como se deu ali das perguntas das crianças, dos registros, das ilustrações? Eu acho que até cabe também a gente pensar... a Adriana fez uma pergunta muito legal. Como foi transformar a linguagem da ciência para a linguagem literária? Vou me apropriar da pergunta da Adriana, que eu acho que é melhor do que o caminho que eu estava fazendo, mas de pensar nesse modo de que nós não tínhamos só leitores, crianças, alunos, observadores, consumidores, mas sim também propositores, sujeitos sensíveis, críticos, produtores de ciência, de coleta do saber. Então, eu queria te ouvir um pouco mais desse inventariar. E aí, pensando no que a Adriana disse, de como foi trazer isso para o aspecto da linguagem poética. Então, é um longo processo, né? E é uma formação humana mesmo, que a ciência consideraria isso talvez um trabalho menor, e mesmo os críticos literários, né? É um ensaio. Os ensaios, costuma-se dizer que eles não são científicos, mas eles são. O saber, por exemplo, do seu Joacir é uma ciência. Primeiro, para a gente conseguir trabalhar numa classe multisseriada, ela repete a vida, né? A vida é multisseriada. Uma casa é multisseriada. Você pode ter crianças de várias faixas etárias, irmãos, assim como a pedagogia Waldorf
trabalha com crianças de várias faixas etárias, também a Montessori. É preciso que a gente perceba a questão multissensorial, né? Numa questão de prática pedagógica, para que uma criança de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 estejam no mesmo conjunto, na mesma sala, é preciso que a gente trabalhe de forma concreta, com a poesia, que é a brincadeira da palavra, com a pintura, com a escultura, com catar conchinhas, com inventariar o território, e isso eu aprendi lá, mesmo na Flipinha, com a Bia Goulart, com a Sônia Rampim, Florencio, do IFAM, dentro da Flipinha, como é fazer essa cartografia social. Onde você mora? Onde você mora tem o quê? Por exemplo, a criança pequenininha, no meio desse processo do livro, foram 15 livros de literatura sobre o território caiçara, livros literários, alguns livros científicos, mas a maioria foram livros literários. E se você pega lá no meu quintal para você trabalhar, o que você faz no quintal? Você pegou uma atividade, por exemplo, de artes, uma de língua portuguesa, uma de geografia, o que você tem no quintal? Ah, eu tenho uma curva no coqueiro, eu tenho uma linha reta, eu sei o que é ondulação pelas ondas, eu sei o que é estar perto e eu sei o que é estar longe. Então, as crianças começaram a trabalhar foco, né? Hiperfoco, zoom. Elas conseguiram trabalhar, o barco vai longe, eu vejo um mundo amplo. O barco está perto, eu vejo a encosta. Então, foi todo um trabalho. E aí, como eu tenho uma outra formação que é em artes, desde 5 anos de idade eu estudei artes até os 15, e depois eu fiz cenografia. Isso tudo me ajudou a ser professora. Então, por exemplo, antes da gente transformar em poesia, porque criança pequenininha, ela ama rima e ama a literação. Ela ama os conceitos da língua. Então, para criança bem pequena, é muito prazeroso trabalhar com pequenas poesias. A gente já tinha produzido um alfabeto literário caiçara com haikai, pequenas poesias tipo haikai. E aquela criança que nunca tinha saído da ilha, ela produziu um alfabeto do ponto de vista dela mesma. Mas como isso é feito na prática? Por exemplo, você pega o papel craft, você coloca o papel craft da altura da criança, na vertical, porque primeiro ela vê o mundo assim, né, tridimensional, e ela encosta e ela começa a desenhar. Que tipo de giz que eu uso? Ah, eu usava o giz Waldorf, o giz pastel seco, o giz pastel oleoso, e eu produzia o giz, né, em casa, com cores naturais. E aquela criança, a criança pequenininha, quando ela aprende a pôr o fundo, você precisa de pôr o fundo, a natureza tem um fundo. A natureza não é branca. Se tiver um dia nublado, ela vai ficar cinza. Mas, normalmente, eu saio com a criança da sala de aula, vamos olhar fora. Você está vendo o quê? Então, a criança começa a fazer o recorte mesmo e a fazer a seleção de cores da natureza. E aí, aquilo que ela pega na praia, ela sabe o que ela tem que devolver para o mar, que é do mar, e ela sabe se ela pode pegar uma conchinha e se aquilo vai virar matemática. Então, na verdade, é toda uma produção e uma concepção, primeiro, então, multissensorial, porque são crianças de várias idades, algumas são muito concretas, outras já estão em outra fase. E aí, isso vai sendo traduzido. Quando a gente montou a poesia, foram depois das 10 perguntas que o seu Joaci foi respondendo, foram 10 questões, e aí foi saindo a poesia naturalmente, porque sempre sai uma quadrinha. As crianças já tinham provocado o ICMBio, né? O INEA, com quadrinhas. Exemplo, recolha suas coisas da Praia do Baré,
pois lixo descartado vai junto com a maré e suja as águas claras do mar que é a nossa fé. Turista que chegou, aprenda uma lição. Gente bem educada não traz poluição. Então, a minha criança chegava e ia falar isso para o turista, que chegava e jogava latinha no mar. E as pessoas não percebem que se você joga uma latinha na praia do Pontal, ela atravessa o mar e ela vai sujando o mar. Então, no cotidiano, tudo é possível para quando esse professor tem a escuta e ele aproveita o repertório trazido pela criança. E aí, consequentemente, a criança traz e isso se volta para a família. E aí, dessa forma, a escola fica sendo esse polo, né, que vai juntando e, ao mesmo tempo, vai espalhando, vai disseminando. Então, na verdade, para nascer esse projeto, o primeiro ponto é que ele foi multissensorial. A gente faz a maquete cenográfica, diorama, a gente faz pequenas maquetes que querem dizer um texto. Então, na verdade, tudo é texto, e o texto ele não é só escrito. O texto é oral, o texto é o passo da dança, o texto é o balançar do barco, e o texto é uma pequena maquete que a criança faz do barco, é um pequeno desenho. Cada criança, quando a gente montou a poesia, cada criança fez o seu próprio desenho do barco, e o próprio desenho de cada verso. E foram pequenas cartilinhas todas. E eu fiz o meu desenho, só que eu não mostrei o meu desenho, porque eu não queria influenciar a criança com o meu desenho. A gente desenha para tudo. E aí eu fiz o meu, guardei o meu desenho. Então, quando a gente fez o projeto, que eu resolvi escrever o projeto, porque qual foi a do 6º Prêmio Territórios, que, na verdade, foi o grande impulsionador que chegou até o livro? Foi que no 6º Prêmio, que foi do ano passado, de 2022, ele propôs assim, qual professor brasileiro, que escolas e que professores brasileiros, ainda durante a pandemia e apesar da pandemia, conseguiram mover algum comunitário para algum projeto. Esse foi o 6º prêmio, o 7º ele já mudou, já abriu o leque, mas esse foi o leque. Aí eu falei, a gente conseguiu fazer isso dentro da pandemia, e a gente começou a resolver isso pela arte. Que bom que é a gente conseguir ficar vivo, que bom que é a gente olhar o mar de novo, que bom que é a gente colher, a arte de colher a sabedoria, de colher o sol, de colher o vento, mas de colher a sabedoria de alguém que isso precisa de ser repassado, porque isso é vida. Então, foi com o propósito da gente recuperar essa questão de vida. E aí, eu precisei de tirar licença-prêmio um mês. Quando eu voltei para a escola, tinham jogado metade das cartilinhas das crianças fora, mas eu tinha guardado, porque mofa tudo, né, na costeira, eu tinha guardado várias comigo. E no livro tem um QR Code que tem um projeto lá inteiro, todo autorizado e tal. E aí, para fazer o livro, tinha que ser entre o seu Joaci e eu, com a editora. Aí eu falei, então agora é o meu desenho, porque ele dispensa autorizações, ele dispensa a questão do direito de imagem. Algumas crianças já estavam no 6º ano, já tinham saído de Paraty, e aí ficou entre a gente. E aí a Renata teve o olhar, e a Gabriela, a Lili, o pessoal da Peirópolis quis fazer o livro. E aí ele virou um livro, mas não era o nosso propósito, o livro. Eu não tinha essa intenção de que isso gerasse um livro, entendeu? Era para fazer essa pesquisa e isso gerar uma pequena cartilha. Aí eu procurei gráficas da UF, gráficas das universidades públicas, gráficas de Paraty, selos mais perto da gente, e ninguém topou fazer. E a Peirópolis topou fazer e fez uma coisa resgatando toda essa questão da sala de aula e da arte.
Nossa, estou aqui pensando mil coisas. Entre elas, um outro queridinho meu, teórico, ficou aqui, né, perambulando enquanto você falava, que é o Edgar Morin. E o Edgar Morin, quando ele fala sobre o pensamento complexo, ele fala que o pensamento complexo, e ele explica o que é complexo, que vem lá, né, na etimologia do que é tecido junto, de muitos fios, e ele fala que na sociedade contemporânea não cabe mais a gente pensar uma educação que seja compartimentada como ela funciona, né, que é assim que ela funciona, né, em disciplinas, em caixinhas, em módulos, e você traz para a gente muito do que ele discute sobre a multiplicidade, né, sobre o múltiplo, ao olhar o uno, porque o uno que você trazia ali é esse território, então era o uno, só que nessa tessitura, nessa urdidura dos múltiplos, das múltiplas perspectivas, das múltiplas vozes, da experimentação das múltiplas linguagens, uma vez que você tinha uma sala multisseriada. Então, dessa forma, das diferentes faixa etárias, vivências, experiências, perspectivas e processos de desenvolvimento serem mobilizados. E aí, um pouco antes, quando você abre a sua fala, você cita quando a academia ela legitima alguns gêneros, né? O artigo científico, a tese, a dissertação, e muitas vezes tem aquele olhar meio assim para o ensaio, né? Eu não sou dessa turma, mas existem sim. E aí eu me lembrei de uma passagem do Jorge Larossa, quando ele fala da importância do ensaio. Ele fala assim, gente, ensaio é o gênero, é o gênero. E aí ele chama operação ensaio, né? E aí ele fala em determinado momento algo mais ou menos assim, que o ensaio é um ensaiar no pensamento, na linguagem e na vida. E esse projeto seu é um ensaio, né? Esse ensaio das possibilidades de se apropriar, né, desse saber do seu Joaci e transformá-lo em outras linguagens, que é o que nós vamos enveredar agora, olhar para a vivência e para aquilo que está, porque vocês acabam ali olhando para publicações científicas, para textos de ordem informativa, né, técnicos, e vocês vão fazendo essas comparações, né? Então, a riqueza de tudo isso, esse inventariar, é uma coisa que se leva para a vida, né? E aí eu fico imaginando, e isso vai ser minha quarta pergunta, sei lá se já estou terceira, quarta, já me perdi tudo, vai ser a minha última pergunta, a gente entra um pouco nessas sugestões de como pensar um currículo, como pensar uma prática, que não seja aquela coisa, agora é aula de literatura, agora é aula disso. E quando a gente está na educação infantil, no Fundamental 1, essa mistura até acontece de uma maneira mais orgânica, né? Mas conforme o tempo vai passando, os anos escolares vai ficando um pouco mais difícil, e o tempo é o grande problema de tudo isso, né? Mas eu vou deixar essa pergunta para depois, volto nela, porque agora eu quero falar de outra coisa. Quando a gente olha para o livro, tá? Nós temos, então, a apresentação, nós temos vários momentos de contemplação desse projeto, contemplação no próprio sentido do seu Joaci Validade, contemplação de se debruçar sobre o processo, reconhecer a sua importância, não só pedagógica, mas humana. E aí, ao final do livro, a gente tem alguns paratextos, tá? Então, para quem ainda não conhece, nós temos aqui que é a definição do que é etnometeorologia, né? Então, com base em um texto teórico que foi apresentado no Congresso de Iniciação Científica e Tecnologia do IFSP. Então, a gente tem isso. Aí, depois, nós temos um glossário, né? Com algumas expressões que giram em torno de todo esse processo vivenciado, né? Então, o que é desde oeste, previsão do tempo, dito esta, maré alta, maré baixa, firmamento.
Então, a gente tem uma série de palavras que vão desde de um saber bem marcado pelo território a esse alargamento. E depois nós temos aqui, vou chamar de um manual, tá? Mas é para além da concepção de manual, que chama Saiba Mais sobre as Nuvens. E para quem quer entender mais e se aprofundar nisso, e tudo que o seu Joaci traz pela voz das crianças, nós temos os tipos de nuvens, nuvens médias, nuvens altas, cada uma com os seus nomes. E nós temos aqui, então, além dos registros, como a Miriam disse, né, em que, em razão não só dos direitos de imagem, toda essa dificuldade dessas imagens que acabaram indo, então ficaram poucas, algumas, né, não todas, então ela acaba, enquanto artista, fazendo essa representação do coletivo, e nós temos aqui esse mapa. E eu queria, então, agora pensar no livro, tá? Então, conta para a gente como é o livro. Então, imaginando que tem algumas pessoas que estão aqui que ainda não leram e algumas que já leram. Como que é isso? Né? A gente tem a ilustrações, nós temos o texto literário. Faz o jabá desse livro. Conta para a gente que livro é esse. Então, o glossário é a partir do poema, um poema épico, porque é um conjunto de termos ditos por seu Joaci que virou um poema. Então, o glossário explica, para quem não é caiçara, que termos são esses. Por exemplo, sou caiçara, seu moço. Seu Joaci não fala rapaz, ele fala seu moço. O que é caiçara? Quem não sabe a etimologia, o que é o caiçara para o próprio caiçara, tem no glossário, dito e depois pesquisado em dicionário quando foi preciso. Por exemplo, sou caiçara, seu moço, na ilha do algodão nasci. Sou da paz, sem alvoroço. O meu nome é Joaci. Então, o que rima, né, com alvoroço e moço? Aí a gente busca trabalhar a rima rica. Não é qualquer rima. E isso demora, gente, demora 1 semana, 2 semanas. Por que moço rimou com alvoroço? Por que seu Joaci fala que ele é da paz, ele não gosta de alvoroço no barco? Poderia ser o quê? Almoço? Mas o quê? O que rimaria? Então, aí entra o professor mediador, como agente mediador de quê? De cultura, de transformação e de conhecimento. Nós somos isso, né? Nós, professores. Então, o professor, ele não pode acumular informação para si, ele não pode acumular informação, ele precisa de trabalhar isso e deixar a criança escolher. Aí nós temos, se tem saber e ciência, isso foi debatido, desde o telescópio a tudo, bússola, rosa dos ventos. A gente sabe fazer a rosa dos ventos fincada, que nem o relógio do sol, que é colocar uma estaca e a criança sabe ler de onde vem o vento. Então, se tem saber e ciência, entre o céu e o mar daqui, de Paraty, né? Aprendi com paciência a ser marujo em Paraty. Olho a lua e as marés para ver sinal de vento. Se vem chuva ou friagem, dito está no firmamento. E nas águas desse mar, tinha previsão do tempo. E aí ele vai falando de todas as nuvens. Então, o glossário é sobre esses termos. E, além disso, tem aqui, olha, fontes do glossário. E isso, para criança pequena, ela precisa de saber de onde você pesquisou. Aí tem de que livros, da Estação Meteorológica do Instituto de Astronomia e Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, da Marinha do Brasil, do INPE, da revista Super Interessante. Então, é preciso que a criança, desde pequena, aprenda a respeitar esses códigos e esses saberes e a ciência. E isso é propor ciência,
para a criança. Então, as crianças, elas aprenderam os nomes científicos, além dos que o seu Joaci fala, nuvem céu de carneirinho, nuvem rabo de galo. Elas sabem, elas aprenderam o cumulonimbus, elas sabem a altura da nuvem, quantos quilômetros ela pode ter, e elas aprenderam a ler quando caiu a tromba d'água sobre Ponta Negra. Vai cair a tromba d'água, porque a nuvem estava branca e reta em cima. Elas perceberam que tinham quilômetros de nuvem, né, de altura, e que ela foi ficando afunilada e cinza, vai cair. Então, a criança também aprendeu a ler o tempo e a saber, vai chover, não vai chover, vai dar vento. Então, a proposta é como unir pela arte que tipo de saber é necessário cada vez mais estar na escola pública, onde é mais difícil de chegar à pesquisa. Por quê? Aí vem um pouco da história, né? Porque eu estudei história. A ciência, ela sim, desde que a ciência existe, enquanto ciência, ela impôs de forma hegemônica a ciência, o conhecimento científico como a única forma de saber, e de conhecimento, na verdade, não de saber. No entanto, existem vários saberes que também são ciência e que são cognitivos, mas se a gente pegar os livros de ciências da natureza, elas sempre vão propor o mesmo estilo de conhecimento, e isso é hegemônico. Então, a gente precisa de se perguntar todos os dias qual é o meu tipo de projeto. Se eu for aquele professor que acredita numa vivência hegemônica, que tipo de projeto político-pedagógico eu quero? Se eu não me pergunto, eu vou repetir uma sala de aula autoritária, hegemônica, que não vai reconhecer os saberes, esse entrelaçamento, esse compartilhamento, a inter e a transdisciplinaridade. Depende muito do sujeito professor, que tipo de poder ele quer, né? Poder pelo poder é o poder do conhecimento, mas que conhecimento é esse? E a criança, ela tem direito a todas as formas de conhecimento. Ela tem direito a essa troca. O seu Joaci, ele tem o direito de eu sou o Joaci Marinheiro e tenho esse saber. Esse saber, ele é local, mas ao mesmo tempo que ele é local, ele é global. Porque esse saber produzido de dentro para fora, ele pode alcançar o mundo inteiro. Ele pode chegar em vários lugares que também leem o tempo. Então, assim, ele não é o saber, não é assim uma xenofobia. Eu vou guardar para mim esse saber. Quem não é caiçara não pode saber disso, ou então só um caiçara vai poder falar disso. O seu Joaci, ele não concebe o mundo dessa forma, porque o mundo dele, como ele fala, ele leva o barco e a vida devagar. Então, ele tem uma outra urgência de vida, que é diferente da urgência dessa internet líquida, de tudo isso, desse saber momentâneo e que, de repente, ele passa, né? Então, assim, esse saber dele, ele não passa. É um saber que ele não é transitório, ele é um saber que já existia antes da ciência, enquanto conhecimento científico existia, ele já estava ali, do bisavô, do avô, ele estava com indígena, ele estava... Quem é o caiçara, que ainda é um sombreamento, né? A gente hoje já consegue perceber o indígena, né? A gente já consegue perceber como o Brasil foi construído, desde os indígenas, desde a população escrava, e o caiçara é a junção disso tudo. Quem é o caiçara? Que nativo é esse dessa região de Angra, que vai até o Paraná, mas principalmente esse braço nosso, né? Ele era o Tupinambá, o Tupiniquim, e também os Guaianás indo para Cunha.
Mas quem estava aqui, como a Célia Tupinambá fala, quem estava nesse braço aqui de Paraty, ele foi doado por Martins Afonso de Souza, por irmão dele, Pedro Lopes de Souza. Paraty é cheio de Lopes e Souza. E aí, que junção foi essa? Que tipo de escambo, que tipo de coisa pode ter ocorrido para que essas pessoas sobrevivessem? Né? Então, o caiçara, ele é essa miscigenação, né? E ele é nascido no litoral. Eu só não sou caiçara porque eu nasci na montanha, porque eu tenho toda essa miscigenação, né? Na minha pele, enfim, no meu tom de pele, os meus ascendentes, os meus ancestrais, tanto eram europeus, da Itália, do Norte e do Sul, como indígena, e da população preta. Mas o caiçara é esse nativo entre a serra e o mar, que convive com o rio, mas convive com o mar. O tempo inteiro é diferente, gente. O mar, ele mete medo e, ao mesmo tempo, ele é fascinante. Ele nunca é igual. Então, uma educação caiçara, esse currículo, ele não pode ser hegemônico e ele tem que mover, né? Ele tem que afetar, ele tem que ajudar a transformar. E nessa transformação, a gente, professor, se transforma. A gente é aprendente. E aí é Paulo Freire. A gente é aprendente. E é através da arte, das várias formas que as crianças vão ensinando para a gente. E então, são formas de saber, e isso também é ciência. Mas é uma ciência diversa da ciência que se impõe como hegemônica. Então, acho que fica para a gente, e fica para muitos pesquisadores, para muitos críticos da literatura que a gente vê, que a gente, hoje em dia, pode ter um excesso de pesquisadores e de pessoas que fazem as suas pesquisas. Imaginem em Paraty, Mamanguá, Praia do Sono, nem que ninguém falou da Ilha do Algodão, onde seu Joaci nasceu, e nem de um barqueiro invisível. O prêmio Tomiotaki foi lá, prêmio Território. O cara era invisível, mas ele estava invisível ali a vida toda. E ele parou de ser invisível. Ele vai ter uma netinha agora, né? Filha da Joyce, que é a filha dele que nos ajudou a fotografar, e a netinha já vai ter um livro do vô. Então, ele está muito feliz. Então, esse deleite do seu Joaci, ele ficou evidente. Então, eu falei, o seu Joaci, para ele foi um deleite estar na Livraria das Marés, estar lá na mesa 19, e junto com Itamar, né, Vieira Júnior, quem sou eu para estar lá com a professora, a primeira professora da Flip, o primeiro livro infanto-juvenil para adultos, né, não é só para criança, que fluiu do chão da sala de aula, graças ao olhar do Instituto e da Peirópolis, né, que quis publicar e porque acredita na transformação por meio da literatura. Então, é um conjunto, eu acho que é o cosmos que juntou isso tudo, a sincronicidade. E quem sou eu no meio disso? Gente, eu sou professora da educação pública ainda, vou fazer 70 anos em abril, não desisti. Então, eu acho que o que fica para mim é que nosso sistema de educação da escola pública, ele não é, ele parece que é em rede pela infraestrutura, mas ele não trabalha em rede, ele ainda é o sistema que a Magda Soares falava, arcaico. Ele ainda é um sistema arbóreo que a gente depende de um tronco, e eu, professora, ainda mais da costeira, de uma escola invisível, sempre ameaçada de fechamento, eu sou a última folhinha do galinho capilar, do último lá, junto com aquelas crianças e junto com o seu Joaci. E a gente não chega até a base, ou a base incomoda aquela base, que aquela pessoa que está ali, barqueiro, não seja mais invisível. Então, isso é uma coisa que é uma outra discussão. Então, eu acho que o que ficou para mim são saberes. Tem o saber tradicional,
o saber originário e o saber do professor que deseja ter o lugar de fala e o lugar de escuta. E o professor, ele não é apagado como os governos, né, anteriores tentaram apagar. O professor não é isso, nós somos fazedores de cultura, tanto quanto os agentes de cultura no Brasil, porque o Brasil ainda separa o produtor de cultura da sala de aula. E, vez por outra, chega alguém de fora, sem perguntar à criança, sem perguntar à família e sem perguntar ao professor, eu me imponho, eu vou chegar na sua sala e te ensinar. Nunca ninguém chega para o professor e fala, eu quero aprender junto e com, né? Eu quero aprender junto. Então, nós, professores, nós temos assim um papel fundamental e essencial como agentes de transformação, com essa possibilidade de recuperar essa questão ontológica do ser integral oprimido. A pessoa não sabe que é oprimida, mas nós podemos passar para que ela decida sobre o seu futuro. E assim nasceu um livro que não tinha a intenção de um livro, mas ele, para mim, ele é lindo porque ele repete aqui a sala de aula. Entende como? O respeito, o tratamento artístico, de visual, de fotografia que foi feito sobre o que a gente tinha feito, foi respeitado. E ele saiu assim, a gente olha e fala, é a sala de aula. Enquanto com as crianças na rua, elas falam, nossa, é o que a gente fez em sala de aula. Então, isso é maravilhoso, a gente contar no Brasil, nesse mercado complicadíssimo editorial, com editoras que só publicam o que acreditam, que publicaram há muitos anos, há décadas, a questão dos povos originários, a questão dos povos quilombolas e agora também a do povo tradicional caiçara, que o Brasil desconhece. Miriam, estou acompanhando aqui o chat, tem um monte de mensagens lindíssimas, vou ler algumas para engatar na minha fala. A Cecília Lamas diz assim, a ciência muitas vezes limita o científico a tudo que pode ser mensurado, quantificado e reproduzido em laboratório. E um pouco antes ela fala, né, que lindo esse livro para ler o tempo, né? Então, esse tempo que não é só um tempo do relógio, né, de uma outra temporalidade do viver. E a Yana Tomás diz, estou apaixonada por essa fala poderosa. A Tânia Márcia diz, coisa linda ouvir a Miriam, esperançando nossas práticas de docência e de pesquisa. E a Renata Khalid, sim, quanta potência, encantada e renovada. E o que é muito interessante, porque o nosso grupo é muito plural, e nem todos que estão aqui são professores. Mas, ao ouvir o seu relato, ao observar a maneira como você fez um trabalho rizomático, contrário a essa concepção arbórea, né, de primeiro é isso, depois é aquilo outro, mas ao contrário, que as coisas vão se ramificando, né? Mas, mesmo para quem não é da sala de aula, você traz para a gente muitas reflexões do universo dos estudos literários, que passam pela crítica literária, como, por exemplo, os estudos culturais, que é uma das linhas de pesquisa do universo das letras, né? Quando você fala desse glocal, você está falando de algo que é local, que é de Paraty, que é de um determinado lugar, mas você está falando de um saber que é universal, né? Ou que, pelo menos, que é possível ser utilizado de forma universal, né? Apropriada. E aí você traz para a gente esse aspecto interdisciplinar, transdisciplinar do seu trabalho, né, que sai dessas caixinhas, que vê sobre diferentes perspectivas. E aí eu retomo a Lúcia Santaella, quando ela fala que cada vez mais a gente precisa olhar o mundo sob uma perspectiva pandisciplinar. Já não é nem transdisciplinar, é uma coisa da ordem do global, sabe? De ver essa estrutura. E dessa forma, eu gostaria de fazer uma pergunta em duas partes.
tá? E aí eu estou encerrando aqui a minha contribuição, a minha provocação, e aí eu abro o grupo, que pode usar já o chat, a gente não consegue fazer todas as perguntas, mas para a gente abrir já para o momento que vocês vão aqui, junto com a Miriam, né, construindo, partilhando. Então é assim, Miriam, primeira delas as duas elas são interconectadas, então eu vou fazer separada, mas elas vão no mesmo sentido. A primeira é que dicas que você dá para quem está nos assistindo agora e depois, né, ao vivo e depois de forma assíncrona, para mergulhar nesse universo dos territórios, seja uma dica literária ou mesmo teórica, ou que tem esse embasamento mais filosófico, mais reflexivo, para quem quer ir nessa pegada da Miriam, de pensar uma sala de aula, um espaço brincante, da experiência, desse corpo que se coloca para perceber, de uma sala de aula que não é fechada em quatro paredes, de uma educação que não é enfileirada, né? Que alarga a curiosidade, que instiga, que explora a curiosidade. Que dicas você daria de leitura, seja literária ou não? Bem, eu acho que aí são várias, né? Principalmente esses. Nós temos livro, por exemplo, do ponto de vista caiçara, a gente tem o manual da criança caiçara, a gente tem o Lá no Meu Quintal, o Terra de Cabinha, As Irmãs da Chuva. São muitos os livros. Os indígenas são maravilhosos, todos os livros, e os quilombolas também. São muitos livros que trabalham com essa diversidade. Mas antes de chegar no livro, dessas dicas, a principal dica para a gente, que é a professora e que não é professora, é o Paulo Freire. Em 1900, quase muita gente não sabe, que eu lembro muito do Milton Santos, né, do geógrafo. Primeiro, porque o espaço ele é material e imaterial. Você tem o espaço físico, enquanto estrutura física, que tem no livro, mas você tem o lugar vivido, o lugar experimentado. Então, o espaço ele é material, você tem a materialidade do espaço, e você tem também a parte imaterial, a parte da pessoa. Lá em 72, Paulo Freire, exilado no Chile, ele participou da Mesa de Santiago. E o Brasil ligou para a Unesco e tentou impedi-lo, mas ele presidiu a mesa. E ali, Paulo Freire ajudou a criar o museu, que é o que a gente vê hoje, que é o Museu da Pessoa Humana. É o Museu da Pessoa. É o museu humanizado, que não era para ser visto de fora, e sim você interagir. Imagina, Paulo Freire trabalhou a questão do espaço enquanto pedagógico desde 72. E aí a gente esbarra no Milton Santos, que estudou e pesquisou a mesma coisa, que é você trabalha o material, traz a materialidade juntamente com o imaterial. Então, hoje, eu aprendi muito, tenho aprendido com os livros científicos, mas com o autor que tenha esse compromisso de trabalhar de várias formas essa questão do território. E a gente tem observado que nessa leitura é a leitura deleite, é o prazer que dá de quando a criança descobre que naquele livro, né, a gente deixa o livro e a criança ela começa a fazer o que ela sabe fazer hoje. Ela sabe o que é capa, a gente, professor, fala capa, contracapa, como o livro nasce, como ele é feito. Mas quando ela abre e ela interage com o livro, então a dica é quando ela se sente pessoa e quando a literatura bate naquele coração e naquela mente, desde pequeno. Vou te dar um exemplo. Tinha uma menina, já ainda na pandemia, dessa escola, Johanna, ela aparece no vídeo, né, que está aí lá do Tomiotaki, que foi feito pela dela, né, do Instituto, que era do Instituto Alana. Grandes dicas são do Instituto Alana, que é o território do brincar. Todos, a Gabriela Romeu e vários autores têm esse compromisso com o brincar. Essa menina,
é de uma família evangélica, então eu não via TV Globo, não conhecia nenhum ator. E a gente levei vários livros para debater a questão quilombola. Paraty tem 2 quilombos, né? E aí a Johanna leu Histórias de 100 Rimas de Maria, do Lázaro Ramos. Quando ela leu o livro, ela olhou para mim e falou: eu sou ela. E ela soltou o cabelo. Então, a gente começou a questão quilombola pela questão do cabelo grudado, amarrado, porque ela tinha vergonha. Ela falou: eu sou a Maria. E ela nunca mais prendeu o cabelo. Então, assim, esse livro bateu em que lugar dessa criança? Que escuta foi essa? Que intenção foi essa? Que bateu naquele coração. Ao mesmo tempo, quando a gente pega as Irmãs da Chuva, é uma forma de ler o tempo e de esperar a chuva. Quando a gente pega Severino Faz Chover, né? A gente pega os autores também que são consagrados e já que todo mundo trabalha na literatura infanto-juvenil, sempre vai ter uma forma de aquilo bater no coração daquela criança ou daquele juvenil, mesmo que a leitura ela precisa de ter o compromisso com o deleite, com a pessoa querer ler, sentir prazer de estar lendo o livro, gostar do livro, pegar o livro, tocar o livro, beijar o livro. E as crianças da Ponta Grossa, as crianças da Praia do Baré, elas têm o livro como o livro, é o livro de cabeceira, é o livro de mesa da sala de aula, são vários livros, né? E hoje, cada vez mais, existem as editoras que são as editoras ditas alternativas, mas que já têm 30 anos, 20 anos, e que têm esse olhar, né, que é o olhar da técnica, que é o olhar daquilo que vai vender, mas antes é o olhar daquilo que pode transformar. Então, a dica é o que transforma, ou o que deixa a pessoa obtusa, ou que não leva a uma consciência crítica. A literatura, o passo a passo da literatura, né, ela vai gerando essa consciência crítica, mas a consciência crítica é da pessoa, ela tem que ser inerente à pessoa, né? Eu sempre ouvi minha mãe dizer desde pequena, quando você fala, tomei a liberdade, epa, você não pode tomar a liberdade, você pode ajudar a devolver, porque a liberdade é inerente à pessoa, é da pessoa, e a criança é dela mesma. A criança não... Nós somos sujeitos inacabados, mas a criança não é um projeto de adulto, ela é um ser, né? Ela é um ser, está aí. Ela está aí com 4 anos, 3 anos, 5 anos, e a criança chega junto. Criança, ela chega junto. O adulto demora a chegar, mas a criança chega junto. E uma outra coisa, mas a criança singela, ela não vai entender o que é uma cirrus. Quem disse que não? Quem desconfia da criança precisa de voltar a entender o que é ser criança, precisa de recuperar em si o que é ser criança. Então, eu acho que a literatura hoje em dia é vasta e é linda, e eu acho que eu conto com a literatura, o livro literário, mais do que com o livro científico. O livro didático, gente, ele não chegou ainda junto. Eu tenho que falar assim, né, boca pequena. Não é o livro didático que traz a história oficial ainda. Adoro! E conforme você foi falando, além dos livros da Gabriela Romeu, só lembrando que tanto o livro da Miriam como os da Gabriela, eles foram editados pela Pirópolis, pessoal que é do grupo de estudo, pelo menos até o dia 31 de dezembro, tem um cupom de desconto de 40% em tudo no site, que é JUPADOA40, tá? E aí, lembrando também, conforme ela foi falando, de outros livros que dialogam, de certa forma, como o do Milton Santos, A Natureza do Espaço. Milton Santos tem um livro que eu gosto muito, que fala sobre a globalização perversa, e a gente pode pensar de como esse trabalho da Miriam vai
combativo a essa globalização perversa, né? Então, como que ela vai em resposta a esse mundo que quer homogeneizar, e ela vem trazendo aqui a multiplicidade plural. E aí me lembrou de um outro livro, de outro cara que sou apaixonada, que é o Nestor Canclini. O Canclini tem um livro que chama Culturas Híbridas, Estratégias para Entrar e Sair da Modernidade. Na verdade, tudo que é do Canclini é ótimo. Mas ele vai falar sobre a questão da mestiçagem, da hibridização, de todos esses processos que são múltiplos e tem a ver com identidade. E aí, como a gente falou de local, né, dessa coisa que é uno, mas que é múltiplo, me lembrou Stuart Hall. Então, vocês podem ver que todos esses livros são dos estudos literários, dentro da perspectiva dos estudos culturais. Então, são livros também que são abordados na área da filosofia, da sociologia, antropologia, história, porque dentro da literatura a gente tem uma linha que são os estudos culturais, né? Stuart Hall é um desses caras, né? Ele tem um livro muito bacana, que não é o que eu vou indicar aqui, que chama Cultura, em que ele faz um glossário, ele chama Keywords, não sei como foi traduzido no Brasil, acho que são palavras-chave, em que ele traz alguns conceitos do que é cultura, mas eu gosto muito de um livro bem fininho dele, que chama A Identidade Cultural na Pós-Modernidade, principalmente lá no finzinho, quando ele fala sobre o que é o local e o que é o global e o que é o glocal, né? O que é essas identidades que são construídas nesse espaço. Obviamente que esses autores que eu estou trazendo, eles olham para o mundo dentro de uma perspectiva em que entra as tecnologias, né, ali para bagunçar o coreto, mas também é um movimento de resistência a essas vozes para que elas não sejam silenciadas. E aí, pensando na editora Perópolis, nós temos um livro do Gandhi que chama Brinquedos do Chão. Brinquedos do Chão. Eu também usei muito esse livro. Que dialoga muito, né, com essa fala do território, do brincar. E do Paulo Freire, eu diria todos, né? E muitos deles vocês encontram para baixar em domínio público. Mas tem um que é um lançamento, um compilado, que eu acho que vai ao encontro também da fala da Miriam, que é a palavra boniteza na leitura de mundo, né? Então, leitura de mundo, E ele olha nessa de ler o mundo, e que é o que a Miriam faz, né? E aí o Paulo Freire ele tem algumas palavras que são chaves, entre elas boniteza, né? Então, boniteza para ele, esperançar, amorosidade, faz parte de uma educação. E aí, do Edgar Morin, que nós já citamos, eu falei de Introdução ao Pensamento Complexo, mas eu acho que 2 livros dialogam muito com o nosso lugar aqui, que é o Ensinar a Viver, Manifesto para Mudar a Educação, e um outro que é A Cabeça Bem Feita, e tem um subtítulo que eu não lembro, que só que lá refeita, e todos eles falam de um repensar a educação. Por que eu dou também algumas dicas de leitura complementando e junto aqui, pensando junto com a Miriam? Porque a editora Perópolis inicia com o livro do seu Joaci aqui, né? Uma linha editorial dedicada às interações entre práticas de sala de aula e os territórios, com olhar para os saberes dos mestres tradicionais brasileiros, que apresentará às crianças e jovens uma parte importante do nosso patrimônio imaterial, valorizando a memória e as diversas fontes de conhecimento e saberes pelo mundo. Então, nós temos uma editora que tem um cuidado artístico, estético, editorial, um cuidado no processo de recepção muito grande, e que está com uma linha editorial, ou seja, uma perspectiva, uma abordagem, que além de obras que a gente já conhece, que nós já conhecemos, né, que fala dos indígenas, dos inventários de brincar, textos teóricos, como a minha tese, que vai sair pela Perópolis, e vários textos literários que a gente ama de paixão, dos dinossauros, dinossauro é lindo. Agora nós temos uma linha editorial, nós temos um segmento que se inicia com um livro, né, celebrando aí com o livro da Miriam, esse olhar, esses saberes. Então, quem sabe, muitos de nós aqui, que tem uma prática também tão rica, não passa a contar. Por que a gente também não sai desse lugar só do consumidor da ciência, das reflexões, como também um promotor desse exercício reflexivo? Então, o meu convite é que vocês pensem
quem sabe, em contar as histórias vividas, ou pensar em projetos para contar histórias, né, vividas, trazendo essas vozes, esses mestres, esses saberes para além da técnica, né? Mas que vocês notem que não é deslocado de uma reflexão que passa pela técnica, porque a Miriam trouxe para a gente várias reflexões, mas aqui é uma maneira de se colocar no mundo. Como é que eu me coloco? Então, ela se coloca como a fala dela, a fala de uma doutora, de uma pós-doutora, de alguém que tem uma trajetória de pesquisa acadêmica, mas ela se coloca como a professora. Ela se coloca como esse sujeito que identifica o espaço da sala de aula como um lugar da voz e da ciência. Então, Miriam, a minha última pergunta para você é: que dica que você dá para muitos de nós que estão aqui e que passarão por aqui sobre, eu queria, sabe, investir, quero ser que nem a Miriam, quero contar as histórias das minhas crianças, ou pensar um projeto em que eu traga essas vozes, essas experiências. Que dica que você dá? Como que foi? Traz algumas dicas aí para além da gente acreditar e ter escuta para o repertório que a criança traz, que é esse sujeito criativo, protagonista da própria história, e a criança traz o repertório em qualquer sala de aula, seja do litoral, seja da capital, a criança sempre traz ela própria, ela traz o mundo dela, né? E cabe ao professor querer ouvir esse mundo e querer precisa de negociar com a criança, de trabalhar aquilo que ela está trazendo para que aquilo seja compartilhado. Eu vou ler, eu acho que a minha dica foi essa aqui, porque eu vi nesse incrível, né, livro que você também me mandou, Entre Notas, eu vi que falou lá do Manuel de Barros. Aí a grande dica para mim foi essa aqui que ficou na minha cabeça durante o processo do livro, e que eu quero ler para vocês, e que eu acho que é uma pergunta, mas ao mesmo instiga a gente, mas é uma resposta. O livro ele não leva resposta, ele leva perguntas, né? Que é o Manuel de Barros, inclusive o nome do livro chama Livro sobre Nada, né? Gente, esse processo ele não é linear, né? Ele é não linear, ele vai, volta, demora um ano letivo? Demora 2, demora. Que é o seguinte, a ciência pode classificar e nomear os órgãos de um sabiá, mas não pode medir os seus encantos. A ciência não pode medir quantos cavalos de força existem nos encantos de um sabiá. Quem acumula muita informação perde o condão de adivinhar, divinare. Os sabiás divinam. Seu Joaci é um sabiá. É isso. É essa que eu acho que é a dica. Que coisa linda. Nem tenho palavras, Miriam, assim, para agradecer essa partilha, te ouvir mais de uma vez, e é sempre muito rico, e sempre me esperanceia muito, né? Obrigada. Acredito muito na educação, na força da literatura, no desenvolvimento dessa sensibilidade perceptiva para o mundo. E eu queria saber se alguém tem alguma pergunta, algum comentário que gostaria de fazer. A gente está encaminhando para o encerramento, mas se alguém tiver algo a dizer, tanto pelo microfone, pelo chat, fique à vontade, tá? Porque nós tínhamos uma pergunta no grupo sobre como foi fazer as imagens, e a Miriam já respondeu. A gente fotografou, a Joyce, filha do seu Joaci, ajudava a fotografar, porque ela tinha um iPhone muito melhor do que o meu celular, ela era monitora de barco. Agora ela está grávida da Cecília, ela estava lá na mesa junto, 19. O processo de transformar em desenho, daí eu usei giz pastel seco, na verdade eu usei o giz pastel seco, não sei se eu posso falar aqui, mas acho que eu posso dar a piscor,
que eu fui jardineira Waldorf já, em Friburgo, a escola Waldorf lá é pública. E aí o giz pastel oleoso e aquarela e lápis, né? Então, aquarela, giz pastel seco, que as minhas crianças amam o giz pastel seco, porque ele expande e ele não oferece resistência. Então, a criança, ele é muito macio, e a criança ama sujar o dedinho com as cores. Então, são as cores do giz pastel que elas são muito próximas da natureza da Enseada de Paraty e da Baía de Paraty. É isso. Nós temos vários comentários aqui, Miriam, elogiando a sua fala, né? O pessoal dizendo que ficou encantado. Queria saber, alguém quer abrir o microfone, quer falar alguma coisa? Alguém? Vocês estão tão caladinhos hoje. Vocês estão de boca aberta, é isso? Sem palavras também? Então, se ninguém for fazer nenhum comentário, eu vou encaminhar para os finalmente. E aí, só no ano que vem para a Miriam voltar, porque esse é o nosso último encontro do. Olha, Manuel de Barros. Pessoal falando que está em estado de encantamento e tal. Então, Miriam, queria agradecer mais uma vez, e mais uma, e mais uma, e mais uma. Primeiro, pelo seu trabalho, né, que nos inspira tanto, pela sua, abre aspas, cartilha, né, fecha aspas, porque não é só uma reprodução, né, daquilo que você imaginava como uma espécie de cartilha de falar desse céu, mas é mais do que isso, é uma, entre aspas, cartilha de como a gente inspira, de como a gente pensa uma educação que é pandisciplinar, que tem a literatura e a arte como modo de expressão, como meio também de olhar para o mundo, né? Então, assim, estou extremamente grata, agradeço também, mesmo não estando presente, o seu Joaci, pela partilha, de você por ter feito esse inventário junto com as crianças, né, nos presenteando dessa leitura muito rica, e dizer que é uma alegria imensa a gente fechar o ciclo de 2023 com a sua fala, tá? É tão inspiradora, e convidá-la para que volte mais vezes e que sempre que tiver aprontando uma por aí, venha aqui contar para a gente, tá? E aí eu te dou, nossa, te dou, ficou horrível isso, né? Passo para você. Obrigada. Aí o espaço para que você possa partilhar e fazer os encerramentos, alguma colocação que você achou que faltou, que queria comentar, e aí a gente já se despede. Não, eu queria dizer que é um grande presente da vida, que a vida está me dando por ser um meio aqui, por esse grupo incrível, que agora quero ser membro do grupo, e dizer para vocês assim que é uma questão de vida mesmo, e que se eu vou fazer 70 anos, eu sou professora há mais de 50, eu sou uma brasileira professora que não desiste. E eu acho que vale a pena a gente sempre ter essa questão de se recuperar na gente mesmo, né? E esse condão da gente não acumular conhecimentos, não acumular informações, senão a gente perde o condão de adivinhar. E a vida está aí para ser divina e adivinhada a cada momento. A gente não sabe o que vai ocorrer, né? Estudando história, a gente vê que o sujeito histórico é esse sujeito, ele faz a história. Alguma hora, o saber histórico vai reconhecer, assim como a ciência, que isso é história, né? Então, eu estudei história, estudei psicologia, mas eu não exerço, lá nos anos 70, e eu aprendi muito na época da repressão, o que não é repressão, né? Então, na época da extrema repressão brasileira, eu atravessei aquele mundo da repressão, a gente se desvencilhando do AI-5 e sendo professor. Então, assim, o primeiro texto que eu vi de rotatividade de emprego foi com Lula em 75, falando da rotatividade. E com os alunos adultos,
A gente conseguiu trabalhar lá nos anos 70, a rua, a gente saía com eles para a rua, a gente trabalhou com balé, dança, pintura, escultura, literatura, com aluno de EJA, né? Então, quando eu saí de lá do Santo Inácio, os meus alunos falaram assim, pode ir, a gente já formou quadro, vai embora. Então, quando eu saí de lá, que foi em 84, eu fui para São Paulo estudar mais alguma coisa, os alunos, eu nunca me esqueço disso, que fica aqui para a gente que é professor e não. O Santo Inácio é um colégio enorme, né? Que tem o São Luís em São Paulo, é um colégio jesuíta. E quando eu entrei, na véspera de eu viajar para São Paulo, que eu estava me despedindo depois de anos e anos ali, naquele lugar maravilhoso, que grandes colegas passaram por ali e refundaram os sindicatos, os professores e tudo mais. Os alunos apagaram a luz do pátio e colocaram como uma onda. Na verdade, é do Lulu Santos ou do Nelson Mota. Quando eu entrei, foi assim, não, será? E aí eu entendi, a minha hora de ir embora, entende? Então, a gente sempre tem que estar pronto para essa questão da partida, das chegadas e das partidas. E é isso, o nosso lugar no mundo é essa passagem. E aí, quando um aluno fala, vai embora, ele segue a vida. Nós que somos professores, somos esse meio. Então, fica sempre a pergunta no nosso cotidiano, o que eu estou fazendo aqui? O que eu quero fazer dessa sala de aula que não é minha? É isso, gente, super obrigada. É um presente de Natal, um renascimento, ter estado aqui com você, Ju, e com esse grupo. Obrigada mesmo. E aí, para desejar um Feliz Natal a todos, todas e todes, com esse gostinho de esperança do nosso trabalho, seja ele editor, escritor, ilustrador, professor, bibliotecário, mediador, dona de casa e todas as outras funções que muitos de nós aqui ocupam. Pensar que o Paulo Freire dizia o seguinte, que a boniteza da vida está em ter um pouco de ousadia e rebeldia, e o diálogo é o espaço, é a coisa, é o meio essencial e libertador para que essa boniteza aconteça. Então, lindo ano para vocês, que a gente se encontre acho que em janeiro, estou aí aprontando uma, para a gente ter mais uma fala nesse sentido, né, que nos enche de entusiasmo para abrir o nosso ano de 2024. Foi muito bom estar com vocês, brincar com vocês. Muitíssimo obrigada, Miriam. Obrigada a cada um de vocês. Vou encerrar a gravação e a gente continua o nosso proseio. Só lembrando que tem um mini curso aberto que vai acontecer em fevereiro e que vocês, para quem não se inscreveu, aparece lá, porque vai estar de uma boniteza sem fim. Beijo para vocês, até mais. Bom ano para todos. Obrigada, gente.